Olá, eu sou o Odair Ribeiro, sou escritor e sou pastor, autor do livro Seja um Sucesso. E eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre assuntos importantes, relevantes, que vai ajudar você e também nós vamos estar aprendendo juntos, tá? O tema hoje é Desgarrei-me, estou sem direção. Você se desgarrou, você está sem direção? Eu quero trazer aqui, em rápidas palavras, o exemplo do filho pródigo que está registrado no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 ao 32, tá? Então vamos pegar o exemplo do filho pródigo. Você com certeza conhece essa passagem na Bíblia há muito tempo, tá? Então o mais jovem, ele pediu a parte da fazenda. Ele falou: pai, eu não quero mais viver aqui na sua casa, eu quero experimentar o mundo e eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero viver a minha vida e assim por diante. Ele tomou uma decisão difícil, mas talvez ele não pensou direito e acabou se precipitando e tomou aquela decisão, e o pai fez aquilo que ele pediu, né? Pegou ali a parte da fazenda que lhe cabia e deu ao seu filho e ele partiu, né? Poucos dias depois, ajuntou tudo e foi embora. Pegou tudo que ele tinha, a parte dele, e ele foi embora para um lugar muito longe, muito distante da casa de seu pai. Olha a atitude deste homem, olha a decisão muito séria. A gente precisa pensar muito antes de tomar uma decisão. Não vá tomar qualquer decisão sem pensar. Primeiro, saiba as consequências que isto pode causar, para depois você tomar uma atitude, tomar uma decisão, que tem decisões que pode causar um efeito para o resto da sua vida, tá? Longe da casa do pai, ele desperdiçou tudo e começou a passar necessidade. Então, longe da casa do pai, passado o tempo, ele foi desperdiçando toda a sua herança e foi perdendo tudo, gastando com os amigos, enfim, né? Ele aproveitou o que pôde ali, mas de repente, quando ele começa a acordar, ele já estava numa pior, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais condições financeiras para se manter, e ele começou o quê? A padecer necessidade. Tudo isso porque não pensou direito antes de tomar uma decisão, antes de sair da casa do seu pai. Então, olha, naquele lugar estranho, ninguém lhe dava nada. Isso é o texto da Bíblia que fala. Se você lê lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, tá? Ali ele passava necessidade e as pessoas passavam por ele e ninguém lhe dava nada. Ninguém se preocupava com o seu problema, ninguém estendia a mão para ele, para socorrê-lo naquele momento que ele mais precisava, padecendo necessidade, sofrendo ali, mas não tinha ninguém para ajudá-lo. Eu acredito que talvez até seja permissão de Deus. Ele estava ali num deserto, precisava aprender a lição da vida. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos pensar também nas consequências e sair de um lugar confortável da casa do pai para um lugar onde você não sabe, para uma terra longínqua. O caso desse jovem aqui nos ilustra uma situação dificilmente onde ele padeceu necessidade depois de desperdiçar tudo. Mas o texto diz que ele caiu em si. Na casa de meu pai há abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então ele começa a meditar que na casa do seu pai ele tinha de tudo, e até mesmo os funcionários do seu pai tinham abundância de comida, abundância de pão, e ele estava ali naquela terra estranha, passando fome, ninguém se importava com ele, ninguém dava nada para ele, ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, você precisa pensar muito bem, porque cada decisão haverá uma consequência. E ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que eu não seja digno de ser chamado de filho, eu vou voltar. E ele teve uma surpresa, porque quando ele estava chegando na casa, perto da sua casa, né, quem sabe ali olhando as paisagens, já chorando, né, ao de longe avistar a sua casa, ele teve uma surpresa, porque o pai viu ele de longe e moveu de íntima compaixão. Aquele pai ficou muito feliz, ficou alegre, contente. Por quê? Porque o seu filho estava voltando, o seu filho estava de volta na sua
casa. Veja o tamanho do amor de Deus, o tamanho ali eu falo assim que o pai se moveu de íntima compaixão. Desgarrei-me e estou sem direção. Esse jovem desgarrou da casa do pai, estava sem direção. E você? Você também está sem direção? Você saiu da casa do pai? O momento é agora, não deixe para amanhã. Volte urgentemente para a casa do pai. Faça como fez esse homem, esse jovem. Ele caiu em si, na realidade, que tinha feito uma besteira. Errou, mas lá na frente, no seu sofrimento, ele cai em si e ele é humilde. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ainda que eu não seja digno de ser chamado de filho, ainda que eu não seja digno de ser recebido por ele, mas ele é meu pai. Eu vou conversar com ele, porque dentro do meu coração pesa muito, porque eu pequei contra ele. Eu abandonei a casa dele. Eu abandonei ele. Eu deixei o meu irmão. Eu deixei tudo. E eu saí para esse lugar tão distante, mas hoje eu sei que fiz errado. Estou colhendo aquilo que eu plantei. Mas eu sou humilde e estou disposto a me reconciliar, a pedir perdão para o meu pai. Ainda que eu não seja digno de ser chamado de filho. E a surpresa foi que o pai se moveu de íntima compaixão e correu ao encontro daquele filho de braços abertos e o recebeu gostoso, abraçando ele e matando ali um bezerro cevado, fazendo uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido havia encontrado. Você se desgarrou, saiu da presença de Deus, você está sentindo essa necessidade de voltar para a casa do Pai? Então não perca mais tempo, faça isso mesmo, hoje mesmo faça isso. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Corra para os braços do Pai, porque Deus tem grandes vitórias para você. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e acione o sininho para você receber novos vídeos. Um grande abraço do pastor Odair Ribeiro.